dia, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Aqui quem está falando é o pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na cidade de Barueri. Gostaria de saudar a todos os amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um motivo de muita alegria estarmos juntos mais esta manhã, estarmos juntos mais este dia. Estou 10 minutinhos atrasado hoje, me perdoe. Quero glorificar o Senhor pela oportunidade de estar aí todas as manhãs, tendo a graça de anunciar a sua palavra, o seu evangelho, ser mais um multiplicador da mensagem do Senhor. Irmã Elô, a paz do Senhor, pastor Tiago, estou profetizando aqui, hein? Pastor Tiago, paz do Senhor, pastora Sil, paz do Senhor, guerreira. Um dia de vitória para vocês aí. Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Queria fazer um convite, se você puder, abrir um livro de Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Irmão Natanael, bom dia, meu amado, paz do Senhor Jesus. Irmã Maísa, paz do Senhor Jesus, querida. Irmão Rogério, paz do Senhor, guerreiro. Eu quero glorificar o Senhor. Hoje é sexta-feira. Hoje nós temos um culto muito especial na nossa igreja. Nós temos um propósito que é a Sexta do Milagre. E temos clamado ao nosso Deus para que Ele manifeste os seus milagres, manifeste o seu poder sobre a vida da sua igreja, do seu povo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem nos feito, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Fala, Senhor Rogério, que alegria. Se você puder, abra a palavra do Senhor aí, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. O reinado de Uzias de Judá. Quero falar sobre como nós devemos começar e como nós devemos terminar na presença do nosso Senhor Jesus. Irmão Bruno, a paz do Senhor, querido, glória. Que tempo bom, né? Que tempo bom, eu creio, em nome de Jesus. Irmão Cláudio, a paz do Senhor Jesus, querido. Jairzão, paz do Senhor. Muita gente de Deus aí. Se você puder dar um compartilhar aí com os seus contatos, com os seus amigos, para que mais pessoas alcancem essa palavra. Me ajude aí a propagar esse evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero deixar um recado também. Esse final de semana nós temos um culto muito abençoado da família, que é às 10 horas da manhã e às 18 horas o segundo culto. E amanhã, sábado, é o culto das crianças. Você que é papai, você que é mamãe, você que está em obediência. Salomão, você está em obediência, né? Tem uma filhinha, a esposa está grávida, você está em obediência, né? A família está crescendo. Você está cooperando com o ministério infantil da igreja. Isso aí. Está na visão, Salomão. Deixa a Bruna ouvir isso aí que ela vai puxar a nossa orelha, né? Mas amanhã é o cultinho das crianças aqui na nossa igreja. Começa 4 horas da tarde e termina em ponto às 6 horas. As tias, os tios do Ministério Infantil adornam a igreja, enfeitam a igreja, deixam ela toda caracterizada para a criança, né? Coloca lá vários adereços, vários enfeites mesmo, para deixar um ambiente para a criança mesmo, né? As crianças fazem um louvor, crianças têm a oportunidade para ministrar a palavra. Todo culto nós convidamos uma pessoa para estar ministrando, né, numa linguagem para as crianças, a palavra de Deus. Eu quero agradecer toda a equipe do Ministério Infantil, todos os varões, todas as varoas. Quero agradecer a evangelista Liliane, que juntamente com toda a equipe tem feito um trabalho maravilhoso com as nossas crianças. Hoje nós estamos com um pouco mais de 120 crianças aqui na igreja. Temos um galpão anexo ao galpão da igreja
que é o ministério infantil. Meu irmão, as crianças têm uma igreja só delas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então amanhã é o último sábado desse mês. Você está convidado, você que é papai, mamãe, traz o seu filhote, 4 horas da tarde, às 16 horas é o culto das crianças. Nós estamos aqui em Barueri, na zona oeste de São Paulo, Rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto, Barueri. Você é o nosso convidado de honra em nome de Jesus, tá bom? Deixar esse recado dado aí para todos os papais e mamães que consigam, né? Tem pessoas que trabalham, Patrícia, Paz do Senhor, Patrícia trabalha lá com um salão de beleza, né? Feminino, masculino, acho que trabalha com a parte estética lá das mulheres. Sábado é o melhor dia, né? O sábado é o dia que muitas mulheres não trabalham e vai para o salão, aí fica difícil, mas tendo uma oportunidade é bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra do Senhor? Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. O reinado de Uzias de Judá. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Segundo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jamina, de Jâmia e de Asdote. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdote, em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os moradores lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde as muralhas fazem esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uva e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens pronto para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maacéias. O chefe desses dois homens eram Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém,
os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirar flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Olha agora, está tudo indo bem na vida do homem de Deus. Olha agora, a partir do versículo 16, o que está acontecendo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1, agora versículo 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 17 do capítulo 26 de 2 Crônicas. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis, em Jerusalém. Mas não são nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Amém? Escuta, Uzias começou bem. Pai, Senhor, amados, Uzias assumiu o seu trono, assumiu o reinado de Jerusalém quando tinha 16 anos de idade. Ele estava sendo assessorado por um sacerdote. A palavra fala que Uzias, que tinha 16 anos de idade, depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou aos 16 anos de idade rei. Ele governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeconias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias, ele restaurou toda a cidade.
restaurou a casa do Senhor, restaurou o culto, restaurou a adoração a Deus. Uzias, ele fortificou a cidade, fortificou os muros, ele fez tudo aquilo que um rei deveria fazer para proteger o seu reinado, para proteger a cidade, para proteger o povo. Sabe, Deus deu estratégia, segundo Crônicas, capítulo 6, capítulo 26, isso mesmo, no versículo 1 ao versículo 23. Aqui, Uzias começou muito bem. Deus foi dando vitória, ele foi conquistando as fronteiras, ele foi vencendo todas as batalhas, porque ele era o quê? Temente a Deus. Ele respeitava o Senhor. Quando é que ele assumiu o trono no lugar do seu pai? Quando ele tinha 16 anos de idade. Sabe, essa história aqui ela vai nos mostrar como nos dias de hoje ainda existem pessoas que começam com a caminhada com Deus na simplicidade, começam pequenininho, começam às vezes com muita dificuldade, com muitas deficiências em situações, em áreas da sua vida, mas confiam, acreditam, seguem os conselhos do Senhor nosso Deus, segue o conselho do seu pastor, é conduzido, é guiado, mas em algum momento dessa história de superação, essa história de vencer, essa história de bênção, esse rei aqui, Uzias, em algum momento ele deixa o orgulho entrar no seu coração. E esse é o perigo de quando nós assumimos uma posição, de quando nós começamos a crescer aí no mundo aí fora, quando Deus começa a nos prosperar, quando Deus começa a nos fazer grande, nós deixarmos entrar um orgulho, uma soberba, uma vaidade, são sentimentos que vai nos atrapalhar a chegar onde Deus quer que nós chegamos. Olha só, ele venceu tudo. Uzias tinha um exército, aqui no versículo 13 do capítulo 26, segunda Crônicas, eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os inimigos. Ou seja, Uzias tinha um exército pronto, um exército preparado para a guerra, um exército fiel de homens de 307.500 soldados. Imagina quantos soldados à disposição desse rei, quantas pessoas querendo lutar as suas lutas. Deus preparou muita gente para apoiar o projeto, apoiar o reinado de Uzias. Mas olha aqui, que tragédia a partir do versículo 16. Olha que tragédia. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus. Entrou no templo e quis para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram dizendo: ó rei, ó Senhor, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor nosso Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Que doença foi essa? Foi uma lepra. Uma doença que naqueles dias faziam com que os homens fossem separados do convívio de outros homens. Além dele querer, no seu orgulho, na sua vaidade,
além dele querer fazer aquilo que era só para o sacerdote fazer, quando ele foi repreendido, a Bíblia fala aqui que ao ouvir isso, no versículo 19, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar, segurando o queimador no incenso. E no momento em que ficou furioso, no momento que ele ficou irado com os sacerdotes, veio a doença. Se ele se arrependesse na primeira vez, eu acredito, não está aqui na Bíblia, mas se ele se arrependesse na hora que o sacerdote chamasse a atenção dele, ele falasse: meu Senhor, me perdoa, eu errei, me perdoa, entregasse ali o incensário para o sacerdote e saísse quebrantado, eu acredito que Deus poderia ter tido misericórdia. Mas porque ele ficou irado, porque ele ficou muito bravo com os sacerdotes e ele quis, de repente ir para cima dos sacerdotes, Deus o feriu com uma enfermidade de morte. Estava indo tudo bem, porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus. Ou seja, quando ele se tornou um homem poderoso, quando ele se tornou um homem muito importante, muito poderoso, o orgulho entrou no seu coração. E essa foi a queda do homem de Deus. Quando Deus abrir essa porta para você, quando Deus abrir essa porta para você de trabalho, seja humilde. Quando Deus entregar essa empresa nas suas mãos, seja humilde. Quando Deus entregar esse contrato na sua mão, seja humilde. Quando você conquistar a sua casa própria, seja humilde. Quando Deus te der graça de você sair da loja, da concessionária com automóvel zero, seja humilde. Quando Deus te der graça para você pagar todas as suas contas, seja humilde. Quando Deus operar um milagre e transformar vidas dentro da sua família, seja humilde. Quando o Senhor te curar dessa enfermidade, seja humilde. Quando o Senhor te ajudar a vencer todos esses obstáculos do hoje, do agora, todas essas lutas do agora, quando você transpor, passar por cima, vencer todas essas provas, seja humilde. O que faltou na vida desse homem? Humildade. Embora ele tinha 16 anos de idade, quando começou a reinar em Jerusalém, ele estava dando ouvidos a quem? Ele estava dando ouvido ao sacerdote. Ele estava dando ouvido aqui, a palavra do Senhor fala assim: seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Quem era Zacarias? Zacarias era o sacerdote que estava à frente do templo. Quem era Zacarias? Zacarias era o pastor daqueles dias. Quando você abrir o coração com humildade e pedir a bênção, pedir a ajuda do seu pastor, da sua pastora, meu irmão, você vai chegar longe. Você vai chegar longe. Quando você pedir orientação do homem de Deus, da mulher de Deus, que o Senhor colocara para ser um instrutor seu, um instrumento, faculdade eu aprendo na faculdade. O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sétimo ano, nono ano, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, eu aprendo na faculdade. Agora, andar nos caminhos do Senhor, eu aprendo com os pastores. Eu compro a minha Bíblia, eu medito na palavra de Deus de dia e de noite, o Espírito Santo que habita em mim abre meu entendimento para que eu consiga entender a palavra do Senhor. Eu vou para o culto, eu ouço as mensagens, eu ouço as ministrações. Um dia Deus fala da minha vida com Deus, outro dia Deus fala dos dons espirituais, outro dia Deus fala sobre eu renunciar ao mundo pecaminoso, outro dia Deus
Deus fala para mim sobre perdão, outro dia o Senhor fala sobre ministério, assumir um chamado, um outro dia o Senhor fala sobre eu avançar, porque as promessas do Senhor vão acontecer, para que eu não desista. A cada dia que eu estou sentado para ouvir a palavra do Senhor, eu aprendo. A cada dia Deus abre o meu entendimento. A cada dia que eu ouço a palavra, por muitas e muitas vezes eu começo a agradecer, porque há anos atrás, há meses atrás, talvez a minha mente estava fechada. E quanta cabeçada, quanta tropeçada, quantas decisões erradas eu tomei sem a direção de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, hoje não, hein? A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, vamos tentar, vamos buscar do Senhor. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor até o fim. Senhor, eu quero chegar até o fim. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero receber a vida eterna. Eu quero morar no céu com o Senhor. Me ensina, Senhor, eu quero começar bem, mas eu quero terminar bem em nome do Senhor Jesus. Tem uma parte na palavra que fala que o importante não é o começo, mas é o fim das coisas. Ou seja, eu tenho que terminar bem. Não adianta eu começar certinho, mas no meio do caminho eu me desviar do propósito. Porque foi isso que aconteceu com esse rei Uzias. Ele começou bem, ele era novo, ele tinha 16 anos de idade, mas ele pediu orientação do Zacarias, do sacerdote naqueles dias, e Zacarias o ensinava, Zacarias orava por ele, Zacarias dava direcionamento de como ele deveria se conduzir diante de Deus. Ele fez... No começo do seu ministério, ele restaurou o altar. A casa de Deus estava fechada. Ele restaurou a adoração a Deus. Ele abriu as portas do templo. Começou um tempo novo. Deus abençoou muitíssimo a nação por causa do rei que estava posicionado com Deus, na dependência do Senhor. Mas chegou um dia em que Uzias deixou o orgulho, a vaidade, a soberba entrar no seu coração por causa da posição que ele havia colocado ele. Uma irmã falou comigo, olha só, irmão, uma irmã pediu para mim esses dias oração. Pastor, tô desempregado, estava desempregado, o senhor sabe, há tanto tempo. Consegui um trabalho, pastor, um trabalho de faxineira, um trabalho digno, para ganhar, irmão, R$1.300 por mês. R$1.300 é o salário que muitas e muitas pessoas do nosso Brasil inteiro ganham. É um salário pequenininho, irmão. Um salário pequenininho mesmo, R$1.300. Sabe, é um salário limitado. Infelizmente, mas é um salário pouquinho. E essa guerreira, irmão, indo trabalhar, e ela ligando, falou comigo já algumas vezes, falou, pastor, não estou aguentando, estou um mês e pouco na empresa, tem uma encarregada lá, pastor, ela zomba da minha fé, pastor, ela sabe, pega no meu pé, ela me persegue, pastor, é terrível, eu não estou aguentando, não estou suportando. Irmão, essa encarregada, eles trabalham prestando serviço numa empresa, numa região aqui, não vou falar. Olha só, tem 6 faxineiras, 6 mulheres que trabalham na limpeza e uma encarregada. Não é 6 engenheiros, não é 6 médicos, não é 6 cientistas, é 6 mulheres, mães de famílias, que levantam cedo para ir buscar o pão de cada dia, para ganhar R$1.300. E não ganha R$1.300, porque tirando os descontos, ganha quase R$1.000. Sabe, é pouquinho. Aí chega lá, irmão, tem uma opressora, uma mulher ruim, que persegue os crentes. Sabe, a posição dessa mulher, eu duvido que essa encarregada, eu duvido que ela ganhe R$5.000. Não ganha R$5.000, sabe? Mas
teve uma oportunidadezinha na vida e está pisando em todo mundo. Não pise ninguém na caminhada não, meu filho. Não pise não. Seja humilde, seja solícito, seja cristão, seja de Deus. Emane o amor do Senhor. Seja um homem e uma mulher, sabe, simpáticos, sabe, atencioso, para que desde o maior até o menor, sabe, olhe para você e fale assim, não, aí vai uma mulher de Deus, não, aí vai um homem de Deus. Seja humilde, dê bom dia aí no seu trabalho, dê bom dia para o pastor, para o porteiro, para o assessor, dê bom dia para o chefe, dê bom dia para o encarregado, dê bom dia para o amigo do trabalho, dê bom dia para a mulher da cantina, dê bom dia para a pessoa da limpeza, sabe, faça amizade com o porteiro. Onde eu moro aqui, eu paro o carro na hora de passar na portaria, bom dia, tudo bem com vocês? Muitos deles que nem crentes são, bom dia, a paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Quando eu chego, muitas vezes na noite, quando eu chego, irmão, abro o vidro para cumprimentar os porteiros, pastor, a paz do Senhor. Eles nem crentes são, mas dão a paz do Senhor. Por quê? Porque são tratados com amor. Sabe, as pessoas aí fora têm que ver. Val, as pessoas têm que ver, Val. Tem que ver Deus na nossa vida. Elas têm que ver Deus na nossa vida. Palavra de hoje, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 13. Um rei, um descendente, sabe, do seu pai, assumiu o trono com 16 anos de idade, um menino, 16 anos de idade. Foi assessorado pelos mais velhos e fez aquilo que agradara a Deus. Reinou 50 e poucos anos da sua vida. Presta atenção, sabe, havia um sacerdote por nome de Zacarias, que estava ali na retaguarda do rei, era o intercessor, era o conselheiro espiritual do rei. Mas um dia, depois de vencer na caminhada como rei, um dia, esse Uzias, que começou muito bem o seu reinado, entrou um orgulho no coração dele. Olha o que a palavra fala. Palavra do Senhor. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Quando foram chamar a atenção dele, ele se irou muitíssimo. Ele quis, sabe, entrar com os 2 pés nos peitos dos sacerdotes. Só que nessa hora que ele se irou muitíssimo com os sacerdotes, veio uma doença terrível na hora e pum, pegou o rosto dele. A partir daquele momento, ele foi retirado do altar, retirado da casa de Deus. Nunca mais pôde entrar na igreja, nunca mais pôde entrar no seu palácio e passou o restante dos seus dias de vida morando numa casa em separado dos demais. Por quê? Porque foi desaprovado por Deus. Paz, Senhor, minha irmã, nós temos que manter a nossa conduta, humildade, simplicidade, determinação em buscar, fé para crer, fé para acreditar, mas não atropele ninguém na caminhada dessa vida. Seja humilde, não atropele ninguém na caminhada dessa vida. Seja humilde e Deus te honrará. Seja humilde, rapaz, e Deus te honrará. Seja humilde. Tá vendo uma pessoa na rua numa prova? Ajude. Tá vendo um vizinho seu passando luta? Ajude. Tá vendo um irmão aí do seu lado na igreja, às vezes passando uma necessidade? Parta o pão com ele. Deus te honrará.
Sabe, quando você chegar numa posição de honra, não perca a humildade, hein? Não perca. Quando Deus te colocar aí numa posição de exaltação, quando Deus abrir uma porta e você estiver vivendo uma vida, sabe, de excelência, permaneça humilde, hein? Chegue em casa humilde, hein? Chegue em casa simples. Ô, Dona Maria, boa noite. Ô, seu Antônio, como é que o senhor tá? Boa noite. Chega em casa, ô, amor, boa noite. Ó, um beijo no seu coração. Chega devagar, chega manso. Deixa as esporas pro lado de fora. Ah, pastor, tá falando o quê? Tô falando que tu é um cavalo. Às vezes fala mansinho com as pessoas lá na rua e em casa dando esporada nos filhos, maltratando a companheira, às vezes é a mulher maltratando o marido, lá fora trata todo mundo no beijinho, né? Mas lá dentro de casa, chega do trabalho, trata todo mundo na ponta da botina. Tá errado, tá errado, tá errado. Temos que ser mais humildes. Assim como eu trato as pessoas lá fora, tenho que tratar melhor ainda dentro de casa. Esse rei Uzias, aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, começou bem, mas terminou mal. Por que terminou mal? Porque no momento em que ele estava vivendo um tempo de muita bênção, porque a Bíblia fala, porém, quando ele se tornou assim, poderoso, ele se tornou o quê? Um rei poderoso. Ele se tornou o quê? Um homem poderoso, um homem, sabe, de elite, um homem, sabe, de famoso. Muitos reis, muitos povos ouviram falar do reinado de Uzias. Por quê? Porque Deus era com ele. Mas quando entrou o orgulho, olha o que a palavra fala, irmão. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. O orgulho foi a queda no reinado de Uzias. Além de perder o trono, ficou enfermo e ficou isolado da sociedade. Você sabia que tem muita gente isolada da sociedade por causa do seu orgulho e querer pisar em todo mundo? Sabia? As cadeias, as prisões estão cheias de homens e mulheres orgulhosos, homens e mulheres que não ouviu o pai, que não obedeceu a mãe, que não aceitava conselho, que não aceitava fazer aquilo que a mãe pedia, que o pai pedia, que queria sair com seus amigos a hora que queria sair, que ia para as festas, ia para as baladas, que a vida deles, eu faço o que eu quiser. As cadeias estão aí, ó, cheio de Uzias. Sabe, tem a desgraça de uma doença dentro do sistema carcerário, doença física mesmo. É uma doença de pele que dá urtiga, não é lepra, é uma outra doença contagiosa que dá dentro do sistema prisional, que é terrível. Não lembro agora o nome dessa doença, mas é uma doença comum dentro da prisão. Não estou falando mal com os irmãos que estão presos, não. Mas é a verdade. Muitos deles estão lá porque desobedeceram a Deus, porque desobedeceram ao pai, desobedeceram à mãe, quiseram andar na contramão do sistema e hoje estão presos como Uzias ficou preso. Uzias ficou recluso numa casa fora do palácio, não podia entrar nem no templo, porque estava com a doença contagiosa. Sabe, irmão, tem momentos que a nossa rebeldia faz com que a gente perca oportunidades aí na caminhada da vida. Não seja rebelde, não seja soberbo, não seja orgulhoso. Sabe, a palavra fala aqui, olha o que a palavra fala. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Perdeu o reinado
porque se tornou orgulhoso. Não se torne uma pessoa orgulhosa, se torne uma pessoa humilde, humilde, rapaz. Seja humilde na caminhada dessa vida, seja humilde para que o Senhor te coloque em lugares altos. Permaneça humilde, servindo a Deus. Como que ele começou o seu reinado? Ouvindo os conselhos do sacerdote Zacarias, sendo orientado pelo sacerdote Zacarias. Uzias, ele venceu, sabe, durante anos da sua vida. Ele foi bem sucedido no seu reinado, porque ele temia Deus e ele era conduzido pelos conselhos dos homens de Deus. Sabe, irmão, tema Deus, o Senhor, obedeça os seus pastores, sabe, siga os ensinamentos. Não estou falando de doutrina, não estou falando de ensinamento de loucura, não. Eu estou falando de coisa séria mesmo. Sabe, o que o pastor está falando aqui, como sacerdote, é andar na verdade mesmo. É fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje. O orgulho. Tem um louvor lindo, um louvor lindo que eu amo quando os irmãos cantam na igreja, que o meu orgulho me tirou do jardim. Um louvor, o meu orgulho me tirou do jardim. Ah, irmão, o orgulho desse rei aqui tirou ele do trono, sabe? Não seja orgulhoso, seja humilde, rapaz. Trate todo mundo com respeito, Uma vizinha ficou brava com a gente esse final de semana, chamou a polícia para nós lá na igreja, sabe? Brava, porque estávamos no horário do culto, era 8:30 da noite, de sábado agora, 8:30 da noite. E ela chamou a polícia porque falou que o barulho estava muito alto e tal. E eu fui lá, rapaz, na porta da igreja, o policial sério, né? O policial não ficou para nenhum dos dois lados. Ele estava ali na função dele de policial. E eu falando com ela, né? E ela brava. E eu falando para ela assim, olha, anote aí meu telefone da minha esposa, se a senhora sentir que tem alguma coisa errada aí, pode ligar para nós, né? Estou aqui, sou seu vizinho, se eu estiver incomodando, vou fazer alguma coisa para não incomodar. E a mulher, não quero seu telefone, não. E brava. Sabe, mas em nenhum momento, para a honra e glória do Senhor, para que o nome do eterno Deus seja glorificado, em nenhum momento, naquele momento de confronto, porque ela estava brava, estava exaltada, em nenhum momento eu saí da minha posição de pastor, de humilde, servo de Deus ali. Estou em oração, orando para Deus acalme o coração dela, né? Da família dela, para que a gente possa viver em paz, em harmonia, né? Talvez o Éder de 20 e poucos anos atrás poderia querer brigar e tal, mas hoje não dá, irmão. Hoje não dá. Hoje nós somos nova criatura. Sabe, abra o coração para isso. Você não é mais aquela mulher de antigamente. Você não é mais aquele homem de antigamente. Irmã Ana, paz do Senhor, querida. Nós somos nova criatura hoje em Cristo Jesus. Tem que haver uma transformação. Peça para o Senhor te transformar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Senhor, eu não quero ser esse marido bravo. Eu não quero ser esse esposo violento dentro da minha casa, agressivo com a minha esposa, agressivo com os meus filhos. Senhor, não quero ser. Senhor, as mulheres orando, Senhor, eu não quero ser essa esposa brava com meu esposo, essa esposa agressiva com os meus filhos, com meu esposo. Eu não quero ser essa mulher.
Pai, eu não quero ser esse filho bravo, esse filho respondão. Eu não quero ser esse filho mal criado. Senhor, eu não quero ser esse homem briguento. Eu não quero ser mais essa pessoa. Peça isso a Deus. Peça, Senhor, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio, me dá mansidão, Senhor, que a mansidão do céu venha sobre a minha vida, e quando tiver os momentos de conflito, que eu consiga, Senhor, me controlar e não fazer nada que não seja a sua santa e gloriosa vontade. Peça isso a Deus, querido. Sabe, hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O velho homem foi sepultado. O velho homem foi sepultado. Eu tenho que buscar cada dia o novo homem em Cristo Jesus, a nova mulher em Cristo Jesus. Eu não sou mais aquele encrenqueiro, aquele cabra bravo. Você não pode ser mais aquela pessoa. Nós estamos vendo aqui, ele não perdeu Uzias, ele não perdeu a vaga de porteiro. Uzias, ele não perdeu o trabalho dele, que ele era engenheiro. Uzias, porque aqui tinha engenheiro. Aqui tinha engenheiro. Olha só, o versículo 15. Presta atenção. Capítulo 26, segundo Crônicas, versículo 15. Em Jerusalém, os seus engenheiros. Havia engenheiro aqueles dias. Os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte. Ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Então, ele não era soldado, ele não era flecheiro, ele não era arqueiro, ele não era engenheiro, ele não era agricultor, ele não era o dono da padaria, ele não era o dono da mercearia, ele não era médico, ele era rei. E na posição que ele estava, ele galgou uma posição de muita honra. Ele era a maior autoridade dentro do seu reinado. E ele perdeu essa autoridade, por quê? Porque o orgulho entrou no seu coração. O orgulho entrou no seu coração. Então, meu irmão, quero falar algo para você. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Eu quero falar para você. Peça a Deus. Irmã Vaneide, tem coisa que nós vamos vencer. Tem coisa que nós vamos vencer. É na oração. É na oração. É você falar com seu esposo. Sabe, um dia sentar com ele na mesa e falar, senta aqui, eu quero falar com você. A qualquer momento eu tô no carro com você, tá as crianças no carro, a qualquer momento tem uma discussão, um entendimento, você tem um desentendimento com uma outra pessoa, o cara abre o vidro e saca uma arma e dá um tiro em nós, dá um tiro nas crianças, e aí valeu a pena? Falou, não dá mais, não dá mais. Ou você muda, sabe? Ou você muda, ou eu vou andar de ônibus. Ou você muda, ou eu não vou andar de carro. Para mim não dá mais. Tem momentos, irmã Vaneide, que não é só oração. Tem momentos que você vai ter que sentar, não na hora que ele está dirigindo. Não na hora que ele está dirigindo. Sentar na mesa. Vem cá, sente aqui, eu preciso falar com você. Eu estou mal. Eu estou mal porque essa sua atitude tem me deixado mal. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você tem me feito mal, a sua maneira de agir tem me feito mal. Poxa, eu amo você, você me ama. Pô, se você me ama, muda. Sabe por que às vezes a gente deixa para brigar na hora do negócio? Calma, deixa passar. Quando você estiver em casa, um momento tranquilo, sente aqui, amor, preciso falar com você. Para mim não estou conseguindo, mas para mim já deu. Eu não consigo, eu não suporto, mas eu não tenho mais, sabe? Eu não tenho mais estômago para viver isso que eu vivo com você em relação a isso. Por favor, mude. Mude, qualquer hora pode acontecer uma tragédia entre nós por causa da sua intolerância. Amém, Vaneide? Nós vamos orar. Vou orar, minha irmã.
mas vai ter que sentar para conversar. Por que que esse rei perdeu o seu reinado? Por que que ele perdeu o seu reinado? Por causa da raiva, por causa da ira. A ira fez com que ele perdesse o trono. Quero falar para você que está aqui, meu irmão. Tome cuidado com a sua ira, para que você não perca o trono, não perca a posição que Deus te colocou. Tome cuidado para você não perder. Ore hoje. Vamos orar hoje. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Quero te agradecer por esta, te pedir pelo poder que há no teu santo e glorioso nome. Venha ao nosso encontro, Pai. Venha ao encontro, Senhor Jesus, de cada um dos teus filhos que estão ligados conosco agora. Que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha sobre as nossas vidas agora. Que a tua presença santa, que a tua presença gloriosa venha sobre nós nesta manhã, Pai. Senhor, nos ensina a sermos mansos e humildes. Nos ensina, Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, começar bem e queremos terminar bem a jornada que o Senhor tem proposta para cada um de nós na caminhada desta vida. Não permita, meu Senhor, que nós venhamos nos embaraçar com negócios dessa vida. Não permita que nós venhamos nos desviar dos teus caminhos. Eu quero apresentar cada homem, cada mulher, quero apresentar, ó Pai querido, cada vida, Senhor, que está contigo nesta manhã. Nos ensina, Senhor, a vencer, nos ensina a ensinar, Senhor, aqueles que estão ao nosso lado, como eles devem caminhar, como eles devem proceder na caminhada desta vida. Senhor, vem com a tua paz sobre nós esta manhã, a paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que o mundo aí fora não pode dar, só o Senhor pode dar essa paz. Eu te peço nesta manhã, Senhor Jesus, oh meu Pai, dá essa paz a nós, concede a tua paz a nós, Pai, para que nós possamos vencer, ó Pai querido, com prudência, vencer, ó Pai, com equilíbrio, com domínio próprio, vencer com mansidão, meu Pai. Senhor, nos ensina a termos os frutos do teu Santo Espírito sobre a nossa vida, a paz, a mansidão, domínio próprio. Nos ensina a sermos homens e mulheres que andam na verdade, que fazem aquilo que agrada ao Senhor. Me ensina a ser um pai melhor. Me ensina a ser um pai amoroso para os meus filhos. Me ensina a ser um esposo amoroso para minha esposa. Um companheiro amoroso. Um companheiro, Senhor, ó Pai querido, de todas as horas para minha esposa. Me ensina a ser um irmão melhor para minha irmã. Me ensina a ser um irmão mais amoroso, mais atencioso. Um irmão com coração aberto para ajudar a minha irmã. Me ajuda, Senhor, ó Pai querido, a ser um filho melhor para minha mãe, Pai. Senhor, me ajuda, Senhor, a ajudar a minha mãe, honrar a minha mãe, Pai. Senhor, como ninguém mais na terra, além do Senhor, honra, que o Senhor possa me usar para honrar a minha mãe e trazer alegria para o coração da minha mãe, Pai. Me ensina a ser esse filho bom, esse filho obediente, esse filho atencioso com a minha mãe, Pai. Eu quero, Senhor, eu quero chegar até o último dia da minha vida nessa terra, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu não quero, Senhor, me irar, eu não quero, Senhor, que o orgulho tira do meu coração, tira do coração dos teus filhos todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, toda a presunção, Pai. Não deixa esses sentimentos malignos, esses sentimentos carnais entrarem no nosso coração, para que nós venhamos perder a aliança com o Senhor, Pai. Oh, meu Pai, nos ajuda, ajuda os teus filhos a vencerem na caminhada dessa vida, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo te honre.
Palavra de hoje, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 13. Conta a história de um moço por nome de Uzias, que assumiu o reinado no lugar do seu pai, e ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E a Bíblia fala que, segundo os conselhos do sacerdote Zacarias, ele iniciou bem o seu reinado, ele fez aquilo que agradara ao Senhor, e por isso o Senhor o abençoou muitíssimo, muitíssimo. Faça aquilo que agrade ao Senhor. Vamos começar bem e vamos terminar bem. Eu posso ter dado uma pedalada aí atrás, eu posso ter tombado, pecado, errado aí atrás, mas ainda está em tempo de eu me consertar com Deus, me consertar com os homens e continuar, seguir a jornada que Deus tem proposto para mim, para minha vida. Ainda está em tempo de você se colocar na presença do Senhor e continuar e seguir a jornada que o Pai tem proposto para você. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Peça para o Senhor sabedoria, peça para o Senhor te dar domínio próprio, peça para o Senhor te dar, paciência, peça para o Senhor te dar, graça para você enfrentar os desafios de todos os dias, instruído e conduzido pelo nosso Senhor. Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, nesta sexta-feira, em nome de Jesus. Meu nome é Éder Pimentel, sou pastor, recebi uma unção como apóstolo, um ministro apostólico, mas eu sou pastor. Eu sou pastor que a ovelha chega lá no final do culto, pastor, precisava falar com o Senhor. A gente senta, se precisar ficar 10 minutos ouvindo, se precisar ficar meia hora, 40 minutos, 2 horas. Eu sou o pastor que senta para ouvir a ovelha. Eu sou esse homem aqui, que senta para aconselhar, que chora junto, que ora junto, que faz campanha de oração junto, para Deus intervir na vida daquela pessoa e ela ser transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sou o pregadorzão, eu não sou aquele que tem todo aquele conhecimento, não sou esse pastor. Não sou, estou sendo sincero. Mas eu sou aquele que tenho me esforçado para fazer aquilo que agrada a Deus. Eu sou aquele pastor que quer fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa, hein? Eu sou o pastor, hein? Que tem me esforçado para ser um bom esposo, fiel à minha companheira, um bom pai, um bom filho. Eu tenho sido esse pastor aí. Eu quero andar na verdade, rapaz. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eu só estou de pé aqui, só estou de pé até o dia de hoje. Hoje, dia 27 aqui do mês 9, eu só estou de pé porque eu tenho andado na verdade, viu? Andado na verdade com Deus. Andado na verdade com Deus. Partindo o pão com os meus irmãos e andando na verdade. Seja um testemunho. Palavra, a gente tem que aprender com essa palavra. Aprender com essa palavra de hoje aqui, rapaz. O Uzias, ele começou cedinho, ele começou cedo, ele assumiu o trono com 16 anos de idade, ele não tinha toda aquela experiência, mas ele tinha o quê? Temor a Deus. Ele decidiu fazer aquilo que o seu pai fez. O seu pai foi um rei que agradou a Deus, e ele assumiu o trono do pai, e ele fez aquilo que agradava a Deus também. Só que em algum momento, por agradar a Deus, o Senhor o honrou.
O ministério dele foi crescendo, foi sendo abençoado, mas em algum momento ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele sabe esquecer um pouco de Deus por tantas bênçãos que ele conquistou ao decorrer da vida, que ele se esqueceu de Deus. Nós não podemos nos esquecer de Deus. Sabe? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E o Senhor vai te honrar. Vai honrar você e toda a sua casa. Toda a sua descendência vai ser abençoada. Amém? Quero te convidar. Hoje, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Nós vamos estar num culto muito abençoado aqui na nossa igreja, em Barueri. Quero agradecer ao irmão Tiago, que colocou o endereço da nossa igreja. A nossa igreja se chama Comunidade Evangélica Nação Eleita. Nós estamos aqui em Barueri, na cidade de Barueri, na zona oeste de São Paulo. O endereço aqui é Rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto, Barueri. Estamos aqui na altura do quilômetro da saída 26A da rodovia Castelo Branco. Saída de quem vem de São Paulo para o interior pela Castelo Branco, saída 26A. Tem a 26A, tem a 26B. Nós estamos na saída 26A. Passou a ponte por cima do Rio Tietê, tem uma unidade da Polícia Rodoviária ali, um posto da Polícia Rodoviária. Passou o posto da polícia, primeira saída à direita, a saída 26A. Nós estamos num bairro ali chamado Vila Porto. Temos culto hoje, 8 horas da noite, é a Sexta do Milagre. Amanhã, 4 horas da tarde, às 16 horas, é o culto das crianças, um culto maravilhoso. E Deus colocou um propósito no nosso coração. Quando termina o culto, às 18 horas, a igreja oferece um café, oferece um lanche para toda a família. Os pais, os avós, as crianças. É cachorro quente, bolo, suco. Tem dia que Deus brada na terra, tem um sorvete também, né? Mas temos tentado de todas as maneiras, sabe, somar, ajudar a igreja do Senhor. Vem estar conosco. Amanhã, 4 horas da tarde, você que tem filhos. Domingo é o culto da família, às 10 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira é Encontro de Vasos e Profetas, um culto onde toda segunda eu trago um convidado. Essa segunda-feira tem um convidado e eu quero te chamar para estar conosco às 8 horas da noite, tá bom? Amanhã é sábado, 8h30 da manhã, eu estou novamente aqui pelo Facebook, trazendo uma palavra, trazendo um pãozinho do céu aqui para nós comermos juntos. Se você puder, compartilhe aí esse vídeo. Irmão Rogério, que Deus te abençoe, né? Tem o nosso irmão aqui, não é Esdras, oh meu Deus, oh Jesus. Esse servo de Deus aqui de Carapicuíba, irmão da pastora, da bispa. Paz do Senhor Jesus, querido. Um abraço aí para ti. Que Deus abençoe todos vocês, irmão. Que vocês tenham um dia de muita bênção, de muita bênção. Tô vendo aqui uma foto aqui, parece ser a Mônica, né? Mônica, um beijo no teu coração, minha amada. Que Deus te abençoe. Tá longe, 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 longe. Tá do outro lado do Brasil. Mônica, um beijo para você, para suas filhas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Ela tá num estado mais longe, irmão, longe. Só dá para chegar de avião lá, mas tá aqui. Irmão Cláudio, Deus abençoe você, querido. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe aí essa palavra para que mais pessoas sejam tocadas em o nome do Senhor Jesus. Cris, ó, um beijo no teu coração, Cris. Um beijo no coração do Edson, um beijo no coração dos seus filhos, principalmente do apurado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Um beijão, ó. É o Evans, ô glória, aleluia. É Evans mesmo.
Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus.